combinar com outro subsistema de privatização. Sem avaliação, você não consegue avançar na meritocracia e na privatização. Portanto, para avaliar eu preciso de um entendimento sobre o que é que cai na prova. É essa a finalidade da Base Nacional Comum. Afinal, dizer o que é que vai cair na prova. Por isso que essa base saiu desse jeito. O conceito dela. Não tem como contribuir com essa base. Não tem como dizer, mas vamos melhorar essa base nacional, talvez então possa discutir o conteúdo. Não tem jeito. Ela tem uma intencionalidade. E ela foi feita daquela maneira, tudo elencando. É assim mesmo. Eu entendo perfeitamente. Sai golpe. Eu sou diretor do meu tempo lá, então eu nem curava. Provavelmente é uma terceirizada que foi contratada para resolver algum problema. Bem, então, a Base Nacional Comum Curricular, ela vem com essa destinação de definir o que cai na prova. Tá? Por isso que lá vocês olham, é um conjunto de objetivos. Ela é baseada em objetivos e cada objetivo daquele tem um numerinho na frente. Esse numerinho é o código que depois acompanha a elaboração do teste. Porque eu tenho que definir descritório em relação a cada um desses objetivos, tenho que converter em itens, e o item tem que carregar esse número, porque depois eu vou fazer a escala de avaliação em cima do desempenho dos itens. E, pelo desempenho dos itens, eu chego, então, ao descritor e sei que habilidade, que objetivo lá atrás está comprometido ou aprendido pelo estudante. Mas sem essa lógica, eu não consigo estabelecer a análise pedagógica do resultado dos testes. Por isso que tem aquele númerozinho lá. Então, a intencionalidade está marcada aí. É para saber o que cai na prova. E eles não escondem isso. Não escondem. Você vai para os estados, o estado de São Paulo, por exemplo, realizou o currículo deles, dizia claramente. Não é justo que os estudantes façam uma prova sem saber o que é que o currículo está exigindo deles. Não tem nenhum alinhamento em dizer, né, que eles vão vincular mesmo. O currículo para eles é um instrumento de avaliação, de norteamento do processo de avaliação. Então a avaliação é central nas políticas públicas liberais por conta disso. O que vai surgir imediatamente ao lado são os Big Data, né, grandes bases de dados que congregam todas essas informações e que são disponibilizadas. O INEP deu um passo nisso com a plataforma da Devolutiva, né, que é já o ensaio de fazer bases de dados grandes, né, que concentram todas as informações do aluno. Hoje, nos Estados Unidos, o grande debate que se tem é se essas bases de dados podem ser ou não acessadas pela sociedade. Então, obviamente, se os empregadores acessam uma base de dados dessas, isso define a vida das pessoas lá fora, porque eles vão descartar uma série de pessoas que não se saíram bem dentro da avaliação, mas têm acesso a essas bases de dados. Bem, então, a Base Nacional Comum prioritariamente deve definir parâmetros para avaliação. Mas aí a coisa continuará. Tramita no Congresso a montagem do que eles chamam de Exame Nacional do Magistério da Educação Básica, o ENAMEB. Essa área, ela, nesta fase da agenda, é uma fase ainda amigável dela, né? Ela é obrigatória para os estudantes que vão ingressar no Brasil. Portanto, vira um sistema de OAB. Você, ao ter tirado o diploma, não lhe dá direito de exercer, você primeiro tem que fazer o ENAMEB, né, para passar.
Mas o modelo global que está lá discutido envolve os professores em exercício. De uma maneira voluntária, mas sutilmente o projeto sugere que o ENAMEB possa ser utilizado pelos estados e municípios na progressão salarial dos professores. Portanto, não é tão facultativo assim, porque os estados e municípios vão linkar-se ao ENAMEB, e aí, obviamente, se você não faz, tudo bem, mas aí você também não tem aumento salarial. Então, essa é a lógica que está sendo construída aí. Visão de futuro disso vai virar certificação do professor. Não está no texto da lei, mas é assim que aconteceu até nos Estados Unidos. Ou seja, hoje ela avalia o licenciado que está saindo. Recém saiu, vai lá fazer uma MEB para, digamos assim, permitir que ele possa dar aula. Amanhã isso poderá ser usado, como já se faz hoje com o Enem, para certificar. Ou seja, um estudante que não faz um curso de ensino médio, vai lá no Enem, presta o Enem, se ele tirar um mínimo de pontuação, ele é considerado dispensado de ter feito o ensino médio. Não é? E, portanto, nós poderemos chegar a uma situação em que professores podem ser formados em qualquer lugar, desde que sejam aprovados no ENAMEB, eles são considerados professores. Não é? Você diria, mas que absurdo. Não é? Bem, novamente, olha para quem já faz. Como é que os americanos estão fazendo hoje? Os Estados Unidos tem uma agência, uma OS, uma organização privada, chamada Teach for America. Ela joga no mercado 10 mil professores por ano. Tempo de formação, 6 semanas. É um curso de verão. Está pronto. E vai fazer certificação. Passou na certificação, passou, acabou. Certo? Pode fazer certificação. E mais, com o professor certificado tem até uma diferencial aí do salário. Certificado. Né? Enfim, isso já está na LDB para diretores. Certo? O Plano Nacional de Educação. Do PNE, já está lá inscrito, já, que é a certificação de diretores. E já se está fazendo, se constituindo o que será essa avaliação nacional dos diretores, que chegou lá uns 4, 5 anos atrás, bem assim descontraidamente, como uma prova nacional para os professores, que era para ajudar os estados, coitados, a selecionar professores. Né? Eles não sabem, eles conseguem selecionar bem policiais, médicos, professores dos estados não conseguem selecionar bem. Então precisa ter a ajuda do governo federal. E aí o governo estava montando lá o exame nacional, né, de professores. Né? E agora vira ENAMEB. E, no caso dos diretores, já instituiu que haverá, o próprio PNE já diz isso, haverá esse exame de certificação dos diretores. Ou seja, brevemente, só pode ser diretor que passar esse exame. Então, vem por aí a coisa. E, claro, as agências formadoras vão ser enquadradas dentro da Base Nacional Comum. Significa que as universidades e faculdades, e aí já tem um grupo dentro do Ministério, divulgou até um texto inicial aí, pífio, mas divulgou, trabalhando na Base Nacional de Formação do Professor, né? Presidido pela professora Bernadette Gatti. E esse estudo visa, portanto, criar um marco de formação para as agências formadoras, né? Universidades, faculdades, institutos, etc. E isso, na minha forma de ver, também com visão de futuro, é certificação das instituições formadoras. Né? Ou via ENAD, ou via algum processo mesmo, de alguma autoridade constituída para essa função específica.
significa que a gente terá aí um controle de processo, um controle de formação, um controle, não é, de conteúdo muito bem desenhado para garantir a hegemonia de certas ideias, não é, nesse processo. Tudo isso coroado, obviamente, agora por uma agenda de governo federal, na qual indicadores vão modular acesso a recursos. Portanto, se você se enquadra nessa agenda, você acessa mais dinheiro. Se você não se enquadra, você acessa menos dinheiro ou nenhum. Esse é o modelo americano que vigiu até final do ano passado. Como ele lá já mostrou que não dá certo, os Estados Unidos recuaram nesse momento. A nova lei de educação americana deu mais poder para os estados, para eles, inclusive, montarem seus próprios sistemas de avaliação. Mas como aqui nós vamos sempre atrasados nessa matéria, nós ainda estamos lá em 2001 nos Estados Unidos, quando eles montaram o No Child Left Behind, uma criança deixada para trás, não gosto desses nomes para as leis deles, né? E que fracassou, retunda, um fracasso retumbante, né? Essa lei dizia que até 2014 todas as crianças americanas seriam proficientes em português e matemática. Todas. Né? Isso. Em língua do país, né? Língua materna e em matemática. Né? Até 2014. E o que aconteceu com essa lei? De 2001 a 2014, para que ela serviu? Não para melhorar a qualidade do ensino, serviu para privatizar, porque é a lei de responsabilidade educacional americana, que está sendo feita no Congresso brasileiro também. Então, uma lei de responsabilidade no Brasil sendo feita, a imagem de semelhança. Né? E essa lei de responsabilidade americana não melhorou a educação americana, não. A educação americana no PISA está hoje igual a quando o PISA começou em 2000. Não avança nada. Os Estados Unidos nunca saíram da média do PISA. Então, não houve impacto nenhum dessas políticas. Não resolveu o problema do gap entre ricos e pobres, e negros e brancos. Até hoje, os Estados Unidos têm uma faixa de gap de desempenho que não sofreu alterações substanciais. Para que serviu, então? Para privatizar. Porque aí eles estimam a progressão para 2014, eles estimavam essa progressão, viam que a escola já estava 2, 3 anos sem avançar em direção à progressão esperada. Ela era motivo de inspeção, em primeiro lugar, acompanhamento e em seguida privatização se permanecesse. Você já deve ter ouvido alguma coisa sobre isso, no estado de Pernambuco, né? Mas que não chegou ao grau de ainda de privatizar, de recomendar a privatização. Mas lá a lei de responsabilidade educacional permite a recomendação da privatização, porque a escola persistiu no erro, né? Apesar de ter sido alertada, né? Persistiu no erro e, portanto, como punição, ela agora vai ser privatizada em defesa dos direitos das crianças de uma educação qualitativa. Essa é a conversa que se coloca. Bem, esse é o cenário. Se perdermos essa batalha, é isso que teremos. É isso que está em jogo nesse momento para a educação. Quando a gente fala em qualidade da educação, é isso aí que está em jogo para garantir a qualidade da educação. Uma qualidade estritamente baseada em números, né, e uma mudança de gestão e controle do processo pedagógico da escola. Né? Se ganharmos, não há garantia de que isso não continue sendo feito. Não há garantias. A única garantia será a mobilização mesmo das escolas, dos professores, dos estudantes, dos pais e da própria academia. Essa batalha, mesmo que a gente ganhe agora, não se resolverá ainda sem uma grande mobilização ao nível de pais, ao nível de professores e estudantes. Ela se fortalecerá
de baixo para cima. Essa experiência americana demonstra. Estados Unidos, agora na última edição da sua avaliação nacional, os pais do estado de Nova York retiraram dos exames 220 mil estudantes. Os pais, através de uma cartinha que manda para a escola. Impeço meu filho de fazer avaliações de larga escala. Só pode fazer as avaliações do professor e da escola. Avaliação de larga escala não. Boicote nacional. No estado de Nova York, produziu um crash no sistema de avaliação, porque lá há uma exigência de que 95% das peças participem. Aí, quando você tira 220 mil pessoas do sistema, você desestabiliza todos os cálculos. Né? E nos Estados Unidos foram 500 mil países. Portanto, coisas desse tipo nos esperam. Teremos que ter criatividade para enfrentar essas políticas, né? E, sobretudo, pensarmos que elas não melhorarão a qualidade da educação em todos os países onde foram aplicadas. Exemplo: Chile, Estados Unidos, ampliou-se a estratificação e a segregação escolar. Não se diminuiu. E a qualidade não avançou, né? Para além de voos de galinha que a gente vê espelhado, inclusive, aqui nos resultados dessa política aplicada no estado de Pernambuco. Né? São voos de galinha, né, que assustam a curva de aprendizagem. Né? Dá um susto na curva, ela sobe, né? E depois ela... Aí você dá outro susto nela, ela sobe, depois ela cai de novo. Você não aguenta, não é porque não tem base, não tem fundamento, né? É uma farsa que se montou para justificar a privatização da educação, a conversão da educação num grande mercado educacional que vai alimentar aí as grandes corporações nacionais e internacionais. O mercado americano, depois da lei da reforma educacional americana, da lei de responsabilidade educacional americana, está calculado hoje em algo perto de $1 trilhão. É atrás disso que se está. É atrás dessa criação do mercado que permita faturamento de empresas que estão já se aproximando no Brasil, como a Pearson, né? Da qual foi diretor do nosso eminente, diretor de ensino, né? O nosso eminente hoje presidente do INEP. Então, esse povo está tudo por aí, fazendo a política, a agenda. Compete nós agora enfrentarmos isso. Temos uma batalha imediata, crucial, mas vencida essa, outras nos esperam. Muito obrigado.